Meu nome é Davi Costa e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso que se chama Prevenindo Distrações em Apps de Mensagem. Nessa apresentação, eu abordo todo o processo que segui para desenvolver a solução proposta. Vou começar falando sobre a pesquisa que conduzi e o que observei. Depois vou entrar em como interpretei os dados para definir tanto o problema como a solução. E por último, vou apresentar a experiência que pensei e os resultados que obtive. Detalhei melhor a metodologia no memorial, mas acho importante comentar também que adaptei técnicas e revisitei etapas como julguei necessário. Vou começar então repassando um pouco do tema que investiguei. Mensagens e publicações em redes sociais conseguem ser mais eficazes em nos mudar de contexto ao longo do dia do que ligações. Adolescentes que assistem influenciadores enquanto estudam. Adultos que almoçam respondendo mensagens do trabalho. As interrupções são constantes na nossa atenção, que geralmente já está dividida. Humanos não foram preparados para lidar com esse excesso de informação, ainda mais quando ele toma a forma de um cassino. Empresas como o Facebook, com seus apps usados por mais de um terço da população mundial, têm como principal fonte de receita o tempo de seus usuários. Eles nos estimulam a estarmos em qualquer lugar, a qualquer momento, mas sem estarmos presentes onde estamos. Hoje é um desafio enorme manter a concentração, dirigindo, andando, escrevendo, em qualquer atividade. Procurando um tema que considerasse importante, decidi explorar os efeitos da comunicação instantânea na nossa capacidade de atenção. As consequências de notificações e outros gatilhos digitais na sociedade já são retratadas em vários estudos, reportagens e até mesmo filmes. Recomendo a todos assistirem O Dilema das Redes, um documentário da Netflix que explora bem o problema e mostra a dimensão de suas consequências. Como sociedade, estamos começando a refletir sobre essas mudanças e entender os efeitos que tiveram no tecido social. Inclusive, algumas das pessoas que ajudaram a criar esses apps agora se arrependem de suas decisões imprudentes. Antes de começar a pensar em possíveis soluções para essa situação insustentável, procurei me aprofundar no assunto, revisando artigos científicos e analisando soluções relacionadas ao bem-estar digital. Apesar de ser um problema razoavelmente bem documentado, também julguei importante conversar com pessoas, então entrevistei 5 usuários extremos. Durante essa pesquisa, comecei a pensar sobre como recortar o problema para conseguir ser efetivo. Como a maioria dos problemas sociais, consideraria esse da comunicação digital um wicked problem, um problema perverso com escopo indeterminado. Precisava então definir objetivos claros para conseguir de alguma forma validar a solução. A pergunta que escolhi foi: como evitar o uso impróprio de apps de mensagem para que os usuários aproveitem melhor seu tempo? Também decidi focar no app que é o mais usado no Brasil, o WhatsApp, que tem usuários em sua maioria entre 14 e 60 anos de idade. Não afunilei mais o público, pois queria abordar o desafio com uma visão holística. Essa definição do problema foi importante para nortear a solução, mas ainda precisava tornar a pesquisa acionável. Sintetizei então tudo o que descobri em 3 princípios. E eles foram muito úteis para julgar o impacto das soluções ideadas. Então vou passar por eles rapidamente. Um exemplo do que motivou o primeiro princípio é o recurso tempo de uso, que vem em iPhones e outros dispositivos da Apple. Existem similares, mas escolhi focar nesse. Tudo começa com uma notificação para ver como você usou seu aparelho durante a semana. Alguns usuários que entrevistei disseram ter visto os dados, mas que eles não influenciaram seus hábitos. Infelizmente, existem medidas para reduzir o uso na mesma tela, mas elas poderiam ser mais acionáveis. Não basta permitir o bem-estar digital com opções nos apps. As empresas também devem promover essas preferências quando necessário, já que as pessoas muitas vezes não percebem o impacto dos estímulos. Esse foi o primeiro princípio que defini. Outro ponto que observei durante as pesquisas foram relatos de tentativas para reduzir o uso que falharam, e algumas soluções incomuns. Pessoas que desligam o smartphone em alguns momentos. Outras que preferem não ter um aparelho conectado à internet. Usuários que tentam colocar um limite de tempo no WhatsApp e não conseguem. Todas as soluções esquecem que o uso nem sempre é supérfluo. Afinal, existem estímulos de ordem prática. Isso as torna nichadas.
Cheguei na conclusão que qualquer funcionalidade voltada para o bem-estar digital deve considerar usos legítimos. Poucas pessoas precisam ou conseguem eliminar todos os estímulos de todos os ambientes complexos pelos quais circulam. É isso que meu segundo princípio diz. Por último, você já se esqueceu de algo que estava pensando, porque seu celular vibrou? Essas vibrações são estímulos que têm a capacidade de distrair. Outro exemplo são as bolinhas coloridas que aparecem em apps, mesmo quando o modo não perturba está ativo. Alguns desses estímulos tecnicamente podem ser controlados, já que são desligáveis. Outros não. Seres humanos cometem deslizes e bons designs previnem esses erros. Para isso, julgo que é necessário eliminar distrações impróprias por completo, para evitar os efeitos negativos que trazem. Estímulos auditivos, táteis, visuais, até a mera presença do celular pode desviar alguma atenção. Isso foi o que decidi transmitir com o último princípio. Depois, comecei a imaginar soluções para o problema que respeitassem esses princípios. Avaliei cada ideia refletindo sobre o impacto que pode ter, o esforço que pode demandar, o quão viável deve ser para o negócio e o quão desejada pelos usuários parece ser. Que soluções poderiam levar muitas pessoas a realmente preservarem suas atenções quando possível? A primeira ideia que prototipei era o WhatsApp iniciar sem notificações e também convidar a desativá-las quando necessário. Apesar dessa ideia ter a melhor média entre todas as heurísticas que usei, ela poderia deixar a desejar em alguns casos de uso legítimos, como diz o segundo princípio, e também era menos viável pelo lado do negócio. Decidi então testar a solução que esconderia novas mensagens para serem vistas depois. Minha ideia era estimular o usuário a assumir controle sobre sua atenção, permitindo que ele adicione alguma fricção positiva no lado do remetente. Com esse recurso, mesmo se muitas pessoas estivessem te enviando mensagens, você só receberia elas quando fosse apropriado, quando não estivesse estudando ou trabalhando, nos momentos que você conscientemente quisesse. Usuários intensos que entrevistei relataram ler e responder a mensagens imediatamente, não conseguindo se controlar mesmo quando era inoportuno. Minha visão era que adicionar algum atrito seria o melhor caminho para ele deixar de receber mensagens em momentos inoportunos. Essa ideia me parecia ser uma saída viável e efetiva, já que não se limita a reduzir estímulos e também não tenta bloquear totalmente o acesso ao app. Era a hipótese com a pontuação mais equilibrada entre as heurísticas e atendia bem a todos os princípios que apresentei. Certo, mas o que eu quero dizer com esconder novas mensagens para serem vistas depois? Indo além de conceitos, qual foi essa possível solução que testei? Primeiro, eu projetei a arquitetura da informação. Foi muito importante pensar nos fluxos com cuidado, já que o recurso precisa se adaptar a funcionalidades existentes do WhatsApp, como grupos, e se comportar de forma diferente para remetentes e destinatários. Em seguida, escolhi as telas mais relevantes para prototipar em alta fidelidade no Figma. Apliquei os padrões de interface do iOS em uma versão e os do Android em outra. Criei as telas com o visual dos dois sistemas para evitar curvas de aprendizado desnecessárias durante o teste. Onde mais precisei iterar foi no copy, o texto das telas. Vou explicar um pouco do funcionamento contando a história de Fernanda, uma jovem de 24 anos que hoje usa o WhatsApp 2 horas por dia. Ela conversa com amigos, familiares, colegas de faculdade e algumas pessoas do seu estágio. Ela comprou um novo celular e está instalando o WhatsApp. Durante a configuração inicial do app, apareceu esse convite. Ela sabia que passava muito tempo no WhatsApp, mas nunca tinha pensado que era um problema que poderia resolver. Vendo o texto da tela, lembrou de quando tentava estudar, mas chegava uma mensagem e ela se distraía. Por fim, decidiu tocar em continuar. Chegando nessa tela nos ajustes do app, entendeu que era uma configuração nova que estava disponível. Quando estava lendo o texto de ajuda, achou interessante poder agendar períodos para não receber novas mensagens. Ficou com um pouco de receio, mas quando viu que ainda seria possível receber mensagens urgentes, decidiu ativar.
Já apareceu um horário cadastrado das 10 da noite às 7 da manhã, com o nome Dormir. Não tinha pensado sobre usar para esse momento, mas achou que fazia sentido. Às vezes recebia mensagens e acabava dormindo muito tarde. Achou incrível poder ativar também junto ao modo não perturbe do celular, já que ela usa muito não perturbe. Decidiu cadastrar mais alguns horários e saiu da tela. Às 9 da noite no mesmo dia, Fernanda mandou algumas mensagens para o amigo sobre um trabalho da faculdade. O amigo foi responder às 1 da manhã. Ele estava um pouco incomodado de estar respondendo de madrugada, mas sua manhã ia ser corrida. Quando enviou, viu um aviso que as mensagens só seriam entregues às 7 da manhã. Não era urgente, então achou bom. Outro dia, o supervisor do estágio queria pedir para Fernanda trabalhar de casa, porque o escritório estaria fechado por conta de um vazamento. Enviou a mensagem às 11 horas e viu um aviso informando que ela só ia receber às 12. Ele queria que ela soubesse logo, para evitar uma viagem perdida. Então tocou no aviso e depois na opção entregar agora. Nesse momento, Fernanda recebeu a mensagem. Ok, mas como validei essa ideia? Projetei um questionário que unia tanto perguntas como as telas em uma ferramenta chamada Maze. Escolhi testar o fluxo de Fernanda como destinatária, que mostrei. Queria descobrir quem adotaria o recurso, se conseguiriam compreender o funcionamento e quanto valor enxergariam. Ordenei as perguntas e poli a linguagem, procurando minimizar vieses nas respostas. Para recrutar participantes, enviei essa mensagem para familiares e amigos, e alguns desses também compartilharam em seus círculos. Consegui no total 31 respostas, todas de pessoas que usam o WhatsApp com frequência. 6 em cada 10 pessoas disseram usar o app a todo momento, usar para se comunicar com mais de 3 audiências e ter o hábito de desativar estímulos. Eu tinha uma hipótese que a maior parte dos usuários seriam pessoas já conscientes do problema. Ela foi confirmada, já que 72% dos que ativaram usam com frequência soluções de bem-estar digital. Apenas 3 usuários com pouco costume de desativar estímulos disseram que ativariam o recurso, talvez influenciados pelo convite. Preferi não incluir no teste o outro convite mais contextual que aconteceria durante o uso do app. Certo, mas alguns dados. Entrando agora em usabilidade, 29% das pessoas apresentaram alguma dificuldade. A maioria desses, quando tentou adivinhar, conseguiu externalizar como funcionaria. Ainda assim, é um ponto de alerta, já que essas pessoas estavam inseguras. Apenas um participante não conseguiu captar, mesmo quando questionado sobre. No final do teste, incluí uma escala de 1 a 10 para as pessoas que ativaram o recurso avaliarem qual seria o impacto dele em suas vidas. Sendo 1 não mudaria nada e 10 melhoraria muito. As pontuações foram diversas, como podem ver, sendo a avaliação média 6,5. Escolhi nesse trabalho fazer uma provocação para todos os apps de comunicação. Produtos são criados por pessoas que se unem com base em valores compartilhados e formam uma cultura única. As pessoas por trás desses apps têm estimulado ciclos de resposta movidos à dopamina e voltados ao curto prazo que moldam os hábitos de seus usuários. Convido eles a fornecerem valor incomparável à sociedade por meio de uma estratégia ponderada, com decisões sustentadas por fatores humanos. Nessa direção, acredito que deveriam considerar os princípios que detalhei e a solução que propus e testei. Também precisamos de mais intervenções como essa para criar ferramentas digitais que não exploram limitações humanas. Espero ter contribuído para essa discussão, mas estamos longe de um fim, pois, como falei no começo, é um problema perverso. Quem tiver interesse em saber mais sobre o projeto, pode acessar o memorial através desse link. Queria agradecer a André Neves por me orientar e aos meus amigos Jonathan Souza, Matheus Bolsoni, Cristiano Dalben, Karine de Esquerdo, Pedro Costa e Antônio Martins, por também me ajudarem nessa jornada. Não posso deixar de incluir o Centro para a Tecnologia Humana, uma ONG que tem criado um movimento em torno de problemas como esse. Obrigado a todos vocês também pela atenção.